Olá, pessoal. Bem-vindos. Bem-vindos vocês todos. Oiê. Oi para todos que estão chegando. Que delícia, que coisa boa. Que felicidade. Hoje é um dia especial. Muito especial. Aliás, oi, querida. Bem-vindos todos vocês, que delícia ter vocês aqui, que coisa boa a gente se encontrar novamente e hoje é um dia muito especial. Tanto é que eu trouxe para vocês a orquídea. Ela é absolutamente linda, essa orquídea da Gabi, né? Eu coloquei a mesma blusa da primeira Act Live. Hoje a gente está completando 3 meses de Act Live, né? E semanais, consecutivas, sem intervalo. Então realmente hoje é um dia especial. Então eu estou muito feliz e eu quero compartilhar com vocês essa felicidade, contando, por exemplo, que para a semana que vem algumas mudanças vão acontecer, não é? Eu vou começar a trabalhar com a Act Live, com a Catarina Podcast e também com pequenos videozinhos que serão vídeos que serão vídeos pequenos por quê? Para dar justamente trabalhar essa melhoria contínua, né? Com small moves, com pequenas ações diárias a gente consegue ir modificando, né? Um pouquinho por vez e assim a gente consegue construir um caminho bem bonito de luz e felicidade, tá certo, gente? Então, realmente hoje é um dia especial. A gente tá de aniversário, 3 meses. E por que eu gosto tanto do número 3? Bom, eu nasci num dia 3. E aí, uma época, eu fui fazer numerologia e descobri que o meu nome, né, o meu nome completo, ele dá o número 3. E aí eu trouxe para vocês o significado. 3 é um número muito simbólico, né, gente? Sob vários pontos de vista, né? Místico, religioso, científico. Então, fundamentalmente, 3 é luz, é um número sagrado, é o número da perfeição. Criação, autoexpressão, alegria, comunicação e boa sorte são características do número 3. Eu adoro o número 3. E por isso, o tema da live é ciclos. Porque a vida, gente, a vida é feita de ciclos, vários ciclos, né? Então, normalmente assim, é uma tríade, né? Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Então, a Sagrada Família, o Pai, a Mãe, o Filho e a Santíssima Trindade. Então, realmente, trabalhar com o número 3, para mim, é uma satisfação e é algo que eu faço sozinha, comigo mesma, ao longo dos meus 56 anos de idade, né? E agora eu estou compartilhando com vocês toda essa felicidade, simbologia que eu trago junto comigo por conta do dia do meu aniversário, né? 3. Adoro. Então, gente, por que para mim é tão importante ter completado esses 3 meses, né, de Act Lives? Eu vou compartilhar com vocês que fazer Act Live toda semana é um grande desafio, viu, gente? E aí já fica meu respeito e os meus parabéns para as pessoas que fazem lives já há anos, né? Uma mestre que eu adoro, que fiz vários cursos com ela, a Carla, por exemplo, Carla Tiepo, ela faz lives há mais de anos. Outras pessoas que eu sigo também fazendo lives ao longo de tantos anos.
Eu completo 3 meses, estou engatinhando, mas eu quero dizer para você que precisa ter muito foco, viu, gente? Disciplina e vontade de contribuir de alguma forma. Não é uma coisa simples fazer lives toda semana trazendo algum conteúdo, né, que de alguma forma possa auxiliar as pessoas, entendeu? Então eu percebi ao longo desses 3 meses o quanto eu precisei ser determinada, focada e estudiosa, ampliar o meu olhar em relação aos meus estudos, as aulas que eu dou, os atendimentos de psicoterapia que eu faço online, os aconselhamentos e o meu trabalho de educação cognitiva. Tudo isso teve que se organizar, além, é claro, pelo fato de eu estar em casa, cuidar da casa, fazer almoço, reciclar, tirar o lixo, sabe, todas essas coisas, levar a Lua para passear, então cuidar das meninas, enfim, são tantas coisas que todas as pessoas passam, né? E eu acho legal compartilhar, porque na medida que você compartilha, fica claro que todo mundo passa por isso, né? Nós mortais, certo? Claro que tem uma pequena parcela da população que não deve passar por isso, mas eu vou dizer que é isso tudo, esse monte de coisas que a gente tem que fazer, multitarefas mesmo, eles lembram a gente que a gente está vivo, sabe? E que vale a pena descansar à noite para acordar bem no dia seguinte e bola para frente. Então, realmente, passar por esses 3 meses de Act Live foi um presente. Um presente para mim, espero que tenha sido, que esteja sendo para vocês também algo bastante positivo. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente fala de ciclos, a gente fala... Normalmente, muitas pessoas têm dificuldade para começar ciclos. Outras pessoas têm dificuldade para dar continuidade, que seria aquela parte do miolo, do processo. Agora, eu conheço muitas pessoas que têm dificuldade para finalizar os ciclos, sabe, gente? E eu conto para vocês da importância de se finalizar ciclos. Porque, veja, uma ação não constrói um hábito. Já falei para vocês isso alguma vez por aqui, certo ou não? Então eu vou lá, participo de uma ação, eu sei que aquilo, se eu não continuar repetindo e tiver uma consistência, eu não vou construir um hábito, né? E às vezes pode ser um novo hábito tão necessário para mim, né? Que vai me trazer benefícios, mas eventualmente eu deixo de lado e não continuo, não dou continuidade. Então, assim, começar é importante. Fazer o processo dia a dia, que é justamente, você vê, nesses 3 meses eu vi quanto que eu precisei de energia focada para dar continuidade e não faltar. Não faltar ao meu compromisso, um compromisso que eu mesma coloquei para mim. Renata, faz uma live toda quinta-feira, 6 da tarde, entendeu, gente? Então, esse seria o processo. Nas terapias que eu atendo, as pessoas, geralmente, elas trazem da dificuldade, muitas vezes, de finalizar ciclos. Então, o que eu tenho para contar para vocês é que, na medida em que a gente não fecha um ciclo, a gente está arrastando peso morto, entende? A gente está arrastando um peso que já não é mais nosso, porque a gente fica, eu comecei alguma coisa, dei um pouquinho de andamento aqui, comecei outra coisa, dei andamento ali e fui indo, aí eu sinto que eu já não estou mais tão focado nisso, que eu quero outra coisa. Só que para partir para essa outra coisa, é preciso finalizar o ciclo. É preciso se limpar e se livrar do peso, porque não tenha dúvida. Eu já contei para vocês uma coisa, e não estou falando só de energia, não. Eu estou falando de algo, inclusive, que é o espaço da nossa região de razão e bom senso.
Os cientistas eles ainda não sabem explicar por quê, mas esse espaço é um espaço pequeno, relativamente pequeno, que precisa de um refresh, né? Por isso até que a gente à noite a gente dorme, então algumas coisas que não vão ser solidificadas, consolidadas, elas são eliminadas. Essa limpeza mental, né, e do ponto de vista cerebral, ela precisa acontecer, entendeu, gente? E veja, você pode perceber, quando você não finaliza um ciclo, aquilo fica que nem aquele pingo, né? Que vai ficando na sua cabeça e vai deixando a nossa cabeça enlouquecida, não é verdade? Gente, ciclos que a gente não finaliza são ciclos que vão acumulando cada vez mais pesos extra que não precisamos, entendeu? E claro, eu resolvi falar do ponto de vista cognitivo. Do ponto de vista energético, obviamente, também estou carregando um peso que eu não preciso mais. Quantas vezes a gente arrasta, por exemplo, um relacionamento? A gente sabe que aquele relacionamento não está mais como ele deveria estar. Às vezes um relacionamento abusivo. Às vezes é um relacionamento que traz prejuízo e sofrimento para mim e para o entorno. E eu não consigo finalizar. E aí eu vou levando aquilo adiante, empurrando com a barriga. Até quando, né? E é interessante porque na medida em que a gente não faz essa limpeza mental, esse espaço cognitivo e energético, o que acaba acontecendo? Eu não abro portas. Eu vou só trazendo as coisas junto, né? Trazendo, puxando naquela imagem, vou carregando vários sacos, né? Porque vão sendo puxados pelo chão. E eu vou trazendo isso junto com sentimentos, às vezes, de aborrecimento, de tristeza, de mágoa. Tudo isso vai, sabe, grudando na gente que nem craca, né? E precisa realmente de um banho, sabe, gente? Precisa de um banho de rejuvenescimento, de frescor e de mar e de vida, né? Para a gente poder fechar uma porta e naturalmente outra porta vai se abrir, sabe? E às vezes a gente está um pouco naquilo que a gente chama de platô. Esses platôs, muitas vezes, em psicoterapia a gente vê isso bastante. Às vezes a pessoa diz, eu estou estagnado, eu não vou nem para frente nem para trás, né? Me sinto aprisionado. À medida que você vai fazendo o processo terapêutico, a pessoa começa a perceber, né, nas considerações, na troca, a pessoa começa a perceber quantas coisas que ela ainda está aprisionada, né? Então ela fica ainda pensando naquelas mágoas, naquelas tristezas, nas coisas que não deram certo, no relacionamento que precisa ter um ponto final e ela ainda não deu o ponto final. Às vezes, eu preciso mudar de trabalho, esse trabalho me deixa muito infeliz. Puxa vida, a vida é uma só. Claro que a ideia não é de sair dizendo para todo mundo, eu faço gestão de carreira, né? Eu atendo pessoas para gestão de carreira. Muitas vezes a pessoa chega para mim, não aguento mais, eu vou largar esse negócio. Calma, vamos construir um descarrilamento de carreira, entende? Então você precisa ir finalizando um processo e construindo um plano B. Que plano B é esse? Espera um pouco, trabalhe o seu currículo. Vamos analisar quais são as suas habilidades, aquilo que te move, aquilo que te mobiliza, aquilo que te deixa feliz, né? Então, quando a gente começa a verdadeiramente finalizar esses ciclos, naturalmente as coisas vão se organizando e as portas se abrem. E isso, gente, não é magia. Isso é fato. Tem relação, como eu disse no começo, com espaço cognitivo, mental, cerebral, tá certo? Tem, obviamente, um tanto de energia,
né? E de energia que no caso está me impedindo de seguir adiante, né? Energia parada, sabe? Vida é movimento. Energia precisa fluir, né? O rio precisa fluir, não é assim? Então, gente, por isso que é a importância dos ciclos, começo, meio e fim. Então agora eu já expliquei para vocês a importância da existência dos ciclos e da gente botar um ponto final naquilo que precisa de um ponto final. E na medida em que eu identifico eventualmente que eu preciso tomar um ponto final, por exemplo, em relação à carreira, é preciso construir um plano B. Construir um outro caminho e ir naturalmente finalizando o primeiro, o anterior. Eu finalizo um e vou dando início ao outro. Não estamos em tempo de pedir demissão, por exemplo, num momento em que tantas pessoas estão desempregadas, não é verdade? Então, gente, é preciso sempre uma análise e um planejamento estratégico. Isso é fundamental para tudo. Inclusive em terapia mesmo. Nas terapias a gente precisa analisar e precisa construir um modelo de ação para ver como será o próximo passo, né? É dessa forma que a gente vai construindo uma vida mais leve, mais feliz, mais agradável, em harmonia com o dia e a noite, o dia e a noite. Tá certo, gente? E justamente por trazer o tema ciclos, que acabo de trazer para vocês, eu trouxe outra coisa que eu acho que vai ser um grande presente, porque eu vou falar sobre uma coisa que as pessoas falam muito: procrastinação. E você? Você procrastina? Você tem o hábito, por exemplo, de adiar, fazer coisas que você sabe verdadeiramente que são coisas importantes, mas você acaba... peraí, não vou fazer hoje. Deixa para o final. Quando a coisa tá para entregar o trabalho, por exemplo, chegou a data final, você vai fazer no último momento. Você vai fazer tudo atabalhoadamente. E muitas vezes, quando você faz assim logo na hora de entregar, existe uma grande possibilidade, isso já é comprovado por pesquisas de gestão no trabalho, né? Que você acaba atrapalhando, às vezes sim, né, Kátia? Você acaba atrapalhando a sua produtividade. Por quê? Porque você comete erros. Como você foi deixando, a coisa foi acumulando, aí vai chegar logo no dia que você tem que apresentar. Quando você apresenta, você acaba percebendo no dia seguinte que você apresentou, puxa vida, era só eu ter feito com mais tempo, que eu teria observado com mais tranquilidade, eu teria sido um pouco mais cauteloso, atencioso e cuidadoso com o meu trabalho. Entende, gente? Só que é o seguinte, eu preciso contar para vocês que todo ser humano procrastina, né? Isso, claro, existem os casos que podem ser até patológicos, casos crônicos de procrastinação. E nesses casos, é óbvio que você deve buscar uma ajuda psicológica, terapêutica, eventualmente psiquiátrica e por aí vai, tá certo? É preciso cuidar quando você observa que a procrastinação ela já está trazendo prejuízo demais e ela traz muito prejuízo e ela já passa a ser patológica. E aí você busca um caminho, um auxílio, né? Agora, no dia a dia é comum, ser humano procrastina, isso é natural. Agora eu quero trazer para vocês um dado que talvez você não conheça, não tenha conhecimento, mas que a psicologia, ela traz para nós com muito clareza nos estudos de psicologia, que são: por que você procrastina? E é interessante porque a gente procrastina de uma forma intencional. Não é que você procrastina assim, sem saber. Você decide, você toma decisões, às vezes até diárias, até chegar bem na hora de entregar aquele trabalho, fazer determinada coisa. Ou, por exemplo, como eu estava falando no começo, às vezes você procrastina de um tanto que você procrastina, inclusive finalizar
dá o terceiro ciclo, né? A terceira parte do ciclo que falamos no começo da live, você procrastina para pôr um ponto final num relacionamento. Entende, gente? Então você deixa bem pro finalzinho, mas a pergunta que não quer calar é... Erro! A pergunta que não quer calar é... Gente, por que o ser humano, já sabendo, ele faz intencionalmente, ele sabe que aquilo é de uma importância muito grande, ou por causa do trabalho, ou por causa dos estudos, ele precisa caminhar com a vida dele, ele precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Mas ele acredita, muitas vezes, que ele não tem capacidade, sabe? Ele se sente com pouca capacidade, ele sente que ele pode ser, por exemplo, apontado pelos outros. Ah, isso que você está fazendo mal feito, entende? Tem medo do fracasso. Então, existem várias crenças, vários motivos pelos quais a gente procrastina. Só que esses motivos, em geral, eles são inconscientes. A gente decide procrastinar, mas a gente não sabe qual o motivo que está nos levando a procrastinar, entendeu? E muitas vezes são motivos que efetivamente não fazem sentido. Porque quando a gente vai e bota a coisa em ação e faz, quando passa em geral a gente fala assim, puxa vida, se eu soubesse que era assim, teria feito antes. Dilza, Dilza. A gente poderia ter feito antes. Então, quantas vezes a gente empurra com a barriga porque a gente está sendo mobilizado por esses pensamentos que, na verdade, eu falei na semana passada ou retrasada, esses atalhos mentais, esses vieses inconscientes, cognitivos, na verdade, a gente comumente chama de crenças, né? Mas são coisas que eles são inconscientes e a gente não sabe por que a gente faz. Mas eles vão drenando a nossa energia. Então, por exemplo, eu podia começar hoje a fazer tal coisa. Não vou começar, hoje o dia não tá bonito, hoje eu não tô com um pouco de dor nas costas, hoje eu não vou fazer. Gente, então assim, primeira coisa que eu tenho que dizer para você... Quando a gente procrastina, que é uma coisa natural para todos os seres humanos, a gente procrastina porque a gente quer evitar um sofrimento, entendeu? E a gente está indo em busca de o quê? De alívio. Então, procrastinação é um comportamento evitativo, adaptativo, entende? Todo ser humano faz, todo ser humano empurra com a barriga. Como é muito sofrimento, ele vai buscando coisas que trazem um benefício imediato. Por exemplo, drogas de forma geral, tá certo? Bebida de forma geral, comida, né? Então, maratonar a internet, vou maratonar no Netflix, entendeu? Quando eu tenho exercício físico, Kátia, exato, quantas vezes? Segunda-feira eu começo a dieta e o exercício. Aí eu tô mobilizado, vou um dia, vou 2 dias, vou 3 dias. Mas aí eu começo a dar um monte de desculpa, né? E eu tô dando desculpa, eu tô criando desculpas para aqueles motivos que eu falei que são inconscientes e eu não tenho noção disso. Entendeu? Então, gente, a gente procrastina, primeiro, não é porque a gente é sem vergonha, isso é importante dizer. É preciso estar atento a esses comportamentos que a gente acaba evitando um trabalho, a gente meio que não quer vivenciar aquilo, a gente acredita que aquilo vai trazer um sofrimento grande e, na verdade, na medida em que a gente vai empurrando para frente, ele vai aumentando, é uma percepção de sofrimento muito grande. Então eu vou em busca de coisas que me deem alívio imediato. E veja, coisas que dão alívio imediato, como eu falei, droga, comida, maratonar, caminhar na praia, que são coisas às vezes até muito legais de fazer, bater um papo com as pessoas, ficar na internet, jogar um joguinho. Não estou dizendo, tudo isso pode ser muito legal. Tudo isso pode ser fundamental, mas em outro momento. Quando eu percebo que realmente eu estou no meu momento de hobby, de tranquilidade, de descanso, né? Aí eu posso sim me
deleitar no Netflix, nas comidas, posso tomar uma cervejinha, vocês estão entendendo? Então, gente, quando verdadeiramente a gente tem uma coisa muito importante, a gente atribui significado de importância, é uma valência alta, a gente começa a procrastinar, então fica a dica para tentar resolver. Claro que num trabalho psicoterapêutico fica muito mais fácil, porque vai com companhia tentando identificar e vai se auxiliando. Mas você pode fazer isso sozinho. Então, por exemplo, toda vez que acontecer que você começar a perceber, caramba, né, eu tenho esse trabalho para entregar, eu tenho essa coisa tão importante para fazer, mas hoje eu não vou fazer. Comece a prestar atenção qual é a desculpa interna que você está dando. Que tipo de desculpa você está começando a dar para não fazer aquela coisa? Pode ser, hoje o dia não está bonito. Eu preciso terminar meu relacionamento para fechar total, né? Eu preciso, por exemplo, terminar o meu relacionamento, mas isso vai dar tanto trabalho, vai ser tanto sofrimento. Vamos deixar do jeito que tá. Gente, quando você entende que existe uma coisa que precisa ser feita, anota. O seu objetivo é fazer tal coisa. Por exemplo, um trabalho, né? Cumprir um trabalho, uma atividade no seu trabalho profissional. Cumprir um trabalho da faculdade. Ter uma conversa, ter um DR com a pessoa que você está se relacionando. Fazer a bendita dieta, reeducação alimentar. Dar continuidade, né, Kátia, aos exercícios físicos. Enfim, a dica, gente, é a seguinte: anota aquilo que você precisa fazer, bota bem grande lá o que você precisa, o trabalho, tal. E aí, toda vez que vier a desculpa na sua cabeça, você começa a anotar quais são essas desculpas, sabe? Porque dessa maneira você vai trazendo luz para algo que era inconsciente. Porque esses vieses, como o próprio nome diz, são inconscientes. Então, esses atalhos que a gente pega na vida aí, a gente pega para justificar que tudo bem ficar deitado no sofá curtindo Netflix quando você sabe que tem uma coisa importante para ser feita, entendeu, gente? Então, importante em relação à procrastinação é um comportamento evitativo que busca alívio. E ele busca alívio em recompensas muito... Não, então, Carolina, vou voltar para você que não estava aqui. A decisão de procrastinar é consciente, a decisão é totalmente consciente. Porém, os motivos pelo qual você está procrastinando, esses não são conscientes, são aqueles, são crenças, são vieses inconscientes, entendeu? Que você acaba deixando empurrando com a barriga, ou porque você acha que você não vai dar conta daquele trabalho, porque você não tem capacidade, porque você não quer atender o pedido de outra pessoa, porque quem manda em você é você mesmo. Vários motivos que são inconscientes, entendeu? Então, gente, à medida que você for anotando, você anota qual é o seu objetivo maior em relação a isso que você precisa resolver, precisa finalizar o ciclo. Então tá, anota. Aí, à medida que você for, tá dando muita desculpa, começa a anotar essas desculpas. E começa a ler essas desculpas. Começa a perceber o que isso tem a ver com o quê? Qual que é a relação, entendeu, gente? Porque quando você traz luz, que equivale a dizer, quando você traz para a consciência, você pode começar a regular esse comportamento evitativo, entendeu? E aí, muitas vezes, e é isso que eu digo para vocês, gente, normalmente isso que a gente procrastina, que em geral são coisas muito importantes e que a gente atribui valor bem profundo e positivo, mas que a gente evita, quando você faz, você não se sente feliz? Putz, grila, devia ter feito antes. Ufa, que bom que eu fiz. Não dá um sentimento de cumprir? Você não deita e dorme mais tranquilo, mais feliz? Então, gente, agora você já sabe que, na verdade, procrastinar, todo ser humano procrastina. Na verdade, é um comportamento evitativo. Você recebe um alívio dessas outras recompensas que você busca. Paz,
A palavra é paz, Kátia. Você tem toda a razão, filha. Eu, quando procrastino e chego e vou fazer, ufa, em seguida vem uma paz, vem aquele sentimento de, ai, graças a Deus, puxa, eu mandei bem, parabéns, estou de bem comigo hoje de novo, posso dormir feliz. Tá certo, gente? Então, esse é o presente que eu queria trazer para vocês, falar da importância dos 3 meses de Act Live, né? 3, do quanto eu amo o número 3, né? E de toda a simbologia que eu trouxe no começo da live, tá certo, gente? E vamos em frente. Lembrando que eu tô montando outras ideias desses vídeos pequenininhos, trazendo pequenas dicas para você praticar o Kaizen, que foi inclusive tema de uma outra live nossa, de um outro dia. Kaizen é melhoria contínua. Então não adianta você querer mudar o mundo de uma vez só. Small moves, um pouquinho por dia. Por isso que eu vou trazer logo logo as ACTs, que vai ser ACT do processo de autoconhecimento que eu conduzo, apóstrofo S. Então tem um jogo aí também de palavras, que é ACT de ação, né? Você botar no plano de ação e botar a coisa para funcionar, e você fazer pequenos ajustes dia após dia para a coisa melhorar, tá bom? Eu estou muito feliz que vocês todos vieram, eu estou feliz que hoje a gente completa esses 3 meses de Act Live e que venham outras Act Lives. Muito obrigada por comparecer vocês todos, tá bom, gente? E até a próxima, eu desejo uma semana excelente, a gente vai ter feriado. Gente, feriado com consciência, usa a bendita da máscara. Não acumule e concentre um monte de gente, viu, gente? Cuida, é pelo bem coletivo, pelas pessoas da zona de risco, viu? Sejamos todos empáticos e amorosos em relação a todas as pessoas que estão sobre a face da Terra. Muito obrigada por todos vocês, obrigada pelo feedback, feliz aniversário. Feliz aniversário para o dia lindo que foi hoje, para todos nós, tá bom? Tchau, gente!